Estamos recebendo aqui o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Eurivan Lopes. Muito obrigado por ter vindo, desembargador. Seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí. Bom, desembargador, eu queria que o senhor começasse falando conosco a respeito dessa cultura do encarceramento, a necessidade que a sociedade tem de ver o criminoso atrás das grades, isolado, encarcerado. Por que isso tem sido tão prejudicial? Houve um trabalho ainda dentro das academias de direito e que pouco se tratou da questão da ressocialização. Se trata muito dos requisitos da prisão preventiva, da prisão temporária, todas as outras modalidades de prisão cautelar. E isso provocou o que eu chamo de transformar o juiz no chamado inocente útil. O juiz funciona como uma espécie de recrutador de mão de obra para as organizações criminosas que atuam dentro dos presídios. É preciso ter a coragem suficiente para olhar na televisão, dizer para todos os piauienses, os brasileiros, que as organizações criminosas têm atuação dentro do sistema prisional de todo o país, e o Piauí não é diferente. Então, na hora que você pega o indivíduo com um potencial criminoso, ou ofensivo, médio ou pequeno, e joga ele dentro do cárcere, você está recrutando a mão de obra, porque lá dentro ele é batizado, e lá dentro, quando ele sai embrutecido e endividado com essas organizações criminosas. Quer dizer que a justiça está fazendo esse serviço sem querer? Sem querer, é chamado de inocente útil. É preciso, então, conscientizar cada juiz criminal e não deixar que a população seja levada a erro de entender isso. Neste ponto, alguns programas de televisão especializados na área são responsáveis de achar que a justiça só se faz prendendo. É cadeia. Tanto é o seguinte, eu defendo no Estado moderno que a pena vise primeiramente o patrimônio, que é o bolso, que é uma grande parte sensível do criminoso, principalmente dos que praticam o crime contra o patrimônio e a administração pública. E a liberdade, em última instância, por quanto está demonstrado, o Piauí hoje tem uma população carcerária que passa de 500 mil internos. Os Estados Unidos têm a maior população carcerária do mundo e continuam em estado violento. Por quê? Porque essas instituições, esses presídios que foram concebidos como forma de ressocializar, está mostrado que não ressocializa. Aqui um exemplo no estado do Piauí, nós quando adotamos a audiência de custódia, houve algumas críticas, olha, aqui é a porta de entrada e a outra de saída do outro lado. Não é assim, doutor, nós trabalhamos com critérios. O tribunal formou uma equipe multidisciplinar que avalia a condição psíquica e social do acusado que é autuado em flagrante. E temos constatado que mais de 50% dos casos, a dependência química está por trás do outro crime, do crime de roubo, do maltrato ao idoso, do crime de furto. Então, o que acontece? Nós temos que quebrar esse ciclo. Como é que vinha funcionando? Nós pegávamos o indivíduo na rua, levava para o flagrante, o juiz homologava, decretava preventivo, ele para o sistema carcerário. Ele não vai viver eternamente lá, porque o Brasil não tem prisão perpétua, ele vai sair uma hora. Na hora que ele saía, ele voltava embrutecido e credenciado pelo crime organizado para praticar crimes mais graves. Resultado, voltava para o sistema de novo, é o chamado enxugar gelo. Nós quebramos, estamos tentando quebrar esse ciclo vicioso com essa audiência de custódia, com um problema ressocializar para não prender. Aquelas situações em que o indivíduo, de fato, não pode ficar na sociedade, a gente continua decretando a prisão e mandando para o sistema penitenciário. O sistema também não contribui para isso, não? Ou seja, as deficiências, separar o bandido de determinado nível de outro? Naquelas situações em que há essa possibilidade de recuperar o indivíduo e quebrar esse ciclo, nós encaminhamos para as comunidades terapêuticas. Um mês na comunidade terapêutica de um interno desse custa 1/3 do que ele custa dentro do sistema penitenciário. É mais caro um preso do que alguém que está passando por uma recuperação? Três vezes mais, para você ter uma ideia. Um preso custa quase R$4.000 ao estado do Piauí e uma residência terapêutica dessa, uma internação, custa pouco mais de R$1.000 por cada indivíduo. Com um sucesso, até agora, de 92%. Então, é muito alto. No sistema penitenciário, nós não temos isso, né? Tanto é que o projeto hoje é copiado, a Fiocruz já esteve aqui, o pessoal do Tribunal de Goiânia esteve aqui, o Corregedor Nacional de Justiça, o ministro João Otávio Noronha, esteve aqui, elogiou o programa e pediu que nós disponibilizássemos para exportar para os outros estados como modelo. Certo. Agora, como é que vocês pretendem colocar em prática essa cultura sem passar uma ideia que, às vezes, a própria polícia coloca de que a polícia prende, a justiça solta? Como fazer mudar essa concepção? É preciso primeiro dizer o seguinte, que essa concepção é uma concepção constitucional, ela não é nossa. A Constituição diz que a polícia prende e o juiz é quem solta, porque foi preso pela polícia. Quem tem o poder de filtrar a constitucionalidade dessa prisão é do juiz mesmo. Então não se espere que outra pessoa possa soltar, porque de fato quem pode soltar é o juiz. Então isso é preciso compreender que isso é constitucional, está dentro da tripartição das funções. E a outra questão é o seguinte, um momento em que essas ações que mudam
esse ciclo vicioso começar a produzir resultado, essas pessoas que hoje se opõem vão começar a aderir, né? Vão começar a compreender e a defender. Tá certo. E a estrutura do Tribunal de Justiça, do Judiciário piauiense, recentemente passou por uma correção do CNJ em relação à perspectiva de melhoria do desempenho, o que há de planejamento. Agora mesmo houve um reforço de novos juízes para os quadros do Tribunal de Justiça. Pois é, quando o CNJ fez um diagnóstico que nós já havíamos feito quando assumimos o tribunal, ou seja, o Tribunal do Piauí tem deficiências em pessoal, em estrutura física e em tecnologia de informação. Nós, na estrutura de pessoal, concluímos o concurso de servidores, nomeamos os analistas administrativos e nomeamos os analistas judiciais, suficiente a prover todas as unidades, inclusive do interior, depois da remoção daquele do interior para a capital. Dotamos todos os juízes do Piauí hoje de um auxiliar da sua confiança. Foram 110 assessores, pessoas bacharéis em direito, para colaborar com o juiz, minutando as decisões que o juiz vai assinar. Isso na parte de pessoal. Agora, concluímos a nomeação de 16 novos juízes, 15 já tomaram posse e eu já designei. Hoje, só 3 unidades judiciárias do Piauí não tem um juiz respondendo exclusivamente por ela. Jerumenha, Parnaguá e Caracol. Porque era unidade judiciária, 2 delas foram desagregadas recentemente e tem um volume pequeno de processo. E esses juízes eu desloquei para resolver 2 problemas pontuais. Um de Paulistana, que está sem juiz há bastante tempo, por isso designei 2 de imediato para lá. E Esperantina, também, porque tem um juiz convocado aqui na corregedoria e o outro foi removido, então a comarca de grande volume de processo. E um juiz não tomou posse, embora já nomeado. Mas com esses 3 que eu vou remover, depois de resolvido o problema ocasional, todas as unidades terão. Então a parte de pessoal nós estamos resolvidos. Sem falar no plano de incentivo à aposentadoria, que nós estamos substituindo uma mão de obra de um servidor pouco adaptado, apto para executar o processo digital, nós estamos na era do processo digital, e vamos incluir um servidor novo, concursado, isso sem prejuízo para o servidor que sai, porque o tribunal vai indenizar aquilo que ele sofreu de prejuízo. Na parte de tecnologia de informação, quando nós assumimos o tribunal, nós tínhamos uma unidade judiciária com 8 processos. Hoje nós temos só nos processos judiciais mais de 36 mil processos em andamento de forma eletrônica. E até dezembro, todas as unidades judiciárias, todas as varas do Piauí trabalharão exclusivamente com o projeto Processos Novos no PJE. E na estrutura física, nós inauguramos um Fórum de Oeiras, fórum modelo, padrão, reconhecido pelos magistrados, pelos servidores, pelos advogados. Estamos com o Fórum de Parnaíba, que é a segunda maior cidade do Piauí, com mais de 65% concluído, com previsão para inaugurar em março. Corrente, eu vou inaugurar o novo fórum, com instalações todas novas, agora no mês de setembro. Picos, estou com mais de 50% da obra concluída e já lancei o projeto, o edital está em tramitação para a contratação de empresa para construir 7 novos fóruns, né? Bom Jesus, Cristino Castro, Elas Bom Veloso, Campo Maior, e sem falar nas reformas pequenas, de forma que a estrutura física de todo o aparelho do Estado do Piauí estava quase completa. Faltava um só, que era o Tribunal de Justiça do Piauí, que inclusive foi objeto de anotação do CNJ. O Palácio da Justiça. Exatamente. Aqui mesmo na capital. Aqui na capital. O Palácio da Justiça, quem conhece o Tribunal de Justiça do Piauí sabe que é uma construção antiga, de acesso difícil, com muitos prédios vizinhos. Lá tem escola, lá tem o AB, tem a Assembleia Legislativa, tem TRE, o acesso é muito difícil, o estacionamento pior ainda. Nós conseguimos, do governo do Estado, a desapropriação de uma área de 32 mil metros quadrados, ou seja, são mais de 3 hectares, numa área de fácil acesso. E a arquitetura, o serviço de arquitetura do tribunal... na maquete aí. Exatamente. Foi ele que fez esse projeto. É um projeto... É como vai ficar, no mesmo local, né? No local aqui na Avenida Cajuína, né? Na Avenida é um novo local. É um novo local, um novo terreno. Entre as pontes do Alferraz e a Selmo Dias. Né? Vocês veem que não é uma construção suntuosa, é apenas para atender a funcionalidade. Lá vão funcionar o Palácio da Justiça com a parte administrativa, todas as salas de sessões, o gabinete desembargador. Nós vamos ter a Escola Judiciária também será transferida para lá, a Corregedoria Geral de Justiça, e nós teremos um auditório para 1.000 pessoas com estacionamento previsto de 749 vagas. São muito maior, hein? Então, é um prédio que vem atender a essa necessidade e o projeto arquitetônico todo elaborado pelo Departamento de Engenharia do Tribunal. Assinei ontem o edital de licitação, a obra na parte inicial que trata do Palácio da Justiça e da área administrativa, com orçamento previsto de 57 milhões.
com orçamento próprio do Fundo de Modernização do Poder Judiciário, não depende de recursos externos, seja do Executivo, seja da União, não dependemos disso, ou seja, o recurso é do próprio tribunal. E a previsão de construção do novo fórum, do novo prédio do Tribunal de Justiça, do novo palácio, em 30 meses para estar pronto e entregue à população do Piauí. Já foi licitada a obra? Eu lancei o edital agora, ontem, assinei, deve estar saindo no Dia da Justiça de amanhã. E nós vamos ter aí talvez um período de 60 ou 90 dias para concluir a licitação e assinar o contrato. 3 meses a partir de agora ou a partir do... Eu acho que dentro de 3 meses nós concluímos o processo com a contratação da empresa, aí ela vai ter 30 meses para construir a obra. 30 meses a partir do momento que der início à obra. Isso, com a ordem de serviço. Com a ordem de serviço. Bom, e o que acontece, tudo vai para aí, quer dizer, hoje nós temos um anexo recém-construído pelo Tribunal de Justiça, onde funciona hoje o... Fórum Criminal. Fórum Criminal, que tem toda... o que vai acontecer com aquele prédio? Não, o prédio onde hoje funciona. Há uma divisão entre Justiça de primeiro grau e segundo. Aquele fórum que tem em frente ao tribunal, que é a construção moderna, nova, ali onde funcionam as varas cíveis e criminais de Teresina. Ali não afeta, elas continuam como estão. Está o Tribunal Popular do Júri hoje, né? Exatamente. O que vai mudar de sede é o próprio tribunal, que é onde funciona a parte administrativa do Poder Judiciário, presidência, vice-presidência e corregedoria, e a parte do Tribunal de segundo grau, as câmaras cíveis, as câmaras criminais, a Câmara de Direito Público e o Tribunal Pleno, juntamente com a corregedoria e a EJUD, essas que vão mudar de lugar. A Justiça de primeiro grau continua lá. Creio eu que quem for presidente, na época da mudança, deve dar uma destinação muito nobre àquele prédio, porquanto é um prédio histórico, tombado, né? Abrigando algumas unidades judiciárias que ainda funcionam em prédio alugado em Teresina e, sobretudo, abrigando um museu do Poder Judiciário do Piauí. Afinal, nós temos mais de 120 anos e precisamos conservar a história do Poder Judiciário no Piauí. Funcionamento à tarde, presidente, tem essa programação? Há uma recomendação agora do CNJ, no último relatório de inspeção feito, que a Justiça do Piauí deve mudar o horário de funcionamento para dotar de 2 expedientes de atendimento à população. Nós vamos fazer um entendimento prévio com o Sindicato dos Servidores e também com a Associação de Magistrados, para viabilizar, até o final do ano, se possível, a implantação do sistema de 2 turnos no Poder Judiciário do Piauí. Isso vai implicar em aumento de custos? Não, nós não pensamos em aumentar custos, pensamos em dividir equipes. Então, se nós temos uma secretaria com 10 servidores, possibilitar a opção deles, de alguns deles, de trabalhar parte de manhã e parte à tarde, mas de forma que a secretaria funcione os 2 turnos. E a outra alternativa é mudar o horário de expediente. O CNJ observou, isso o ministro disse verbalmente para nós todos, desembargadores, que o expediente iniciando às 7 horas, dificilmente o magistrado está na unidade judiciária às 7 da manhã e alguns servidores também só chegam da tarde. Então, melhor avançar um pouco mais o início do horário do expediente e que ele também demore mais a terminar no final da tarde. Você falou a respeito do programa de aposentadorias que são incentivadas. Vocês tinham uma previsão inicial de que cerca de 150 servidores aderissem a essa aposentadoria. Isso superou as expectativas? Foi. Em verdade, a nossa previsão era de 100 servidores. Houve uma adesão inicial de 189 servidores, mas de lá para cá alguns vêm desistindo, outros não atendem os requisitos e acredito eu que ao fim nós vamos ter, ao cabo ao fim, nós vamos ter algo em torno de 100 servidores que vão atender os requisitos e que vão ser aposentados. Como eu disse, a pedido e com a indenização de verbas indenizatórias, que porventura deixarão de receber com a aposentadoria. Isso vai provocar um novo processo de remoção interna dos servidores do todo o estado do Piauí e, feita essa remoção, nós vamos dotar as unidades judiciárias de novo com provimento mediante a nomeação dos concursados. Daqueles que estão na fila aguardando serem chamados. Exatamente. Tá certo. Queria agradecer ao presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, desembargador Eurivan Lopes, muito obrigado pela participação aqui no Jornal do Piauí. Muito obrigado. Eu que agradeço.